Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nessa edição de número 53 do Conversas, nós vamos discutir com vocês sobre a crise. Essa crise que a gente vem conversando com vocês ao longo de todos os programas. Já teve programa que era a coisa está ruim, vai piorar, está muito ruim, vai piorar mais ainda, e parece que esse programa piorou mesmo. As nossas expectativas, as piores possíveis, vêm se... Bicalho, de repente a gente muda o nome do programa para Conversa sobre a Crise Contemporânea. É o Diário da Crise Contemporâneo. Tem o Diário da Crise do Dudu, a gente faz o Diário da Crise agora, né, do mundo, o mundo em crise, o mundo em desvario, a terra em transe, né? O barata voa, né, Bárcia? É tudo que essa confusão danada e, na verdade, com as institucionais, as instituições internacionais se desmanchando, tendo maior dificuldade, nenhuma capacidade de coordenação, a economia enfrentando os problemas de inflação, baixo crescimento, quer dizer, uma barra muito pesada. A gente pensou que já tinha vivido tudo na pandemia, né? Que a barra pesada era a pandemia. A gente veio numa sequência, né? A crise financeira de 2008, a pandemia, a guerra, né? E a cada rodada de crise, essa crise ela vai se tornando maior e vai se tornando mais desestruturante. Então, esse tema da crise, né? Essa crise que se agrava, é justamente esse que é o tema desse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo 53. Hoje nós estamos aqui com a nossa mesa tradicional, aqui na nossa madrugada de quarta-feira para quinta, não é isso? É o horário tradicional que nós gravamos para você. Depois, quando acabam os jogos, né, Baixa? Os jogos do Campeonato Brasileiro, aí que a gente vai gravar. Então, rodada foi boa. Estou vendo. Acho que é a primeira vez que o Baixa faz um programa com a camisa do Fluminense, não é, Baixa? Não me lembro de você fazendo, não. Lembro você fazendo com a camisa do Atalanta, agora com a camisa do Fluminense, o que é uma boa fase, né? É que tinha um problema aí, Bicalho. Aconteceu uma coisa curiosa na pandemia, que minhas roupas começaram a encolher. Ah, entendi. Agora você comprou uma GGG, não é isso? Eu tive que... GG 3 pontinhos. Tá bom. Então, Baixazinho, hoje com a camisa do Fluminense, Eduardo Baixa, Luiz Carlos Delorme Prado, grande mestre. Estamos aqui hoje para mais, o Conversa 53. Tudo bem, Tudo bem, Prado? Tudo bem. Fora o que vai mal, que é muita coisa. Tirando o que não presta, como diz o amigo nosso, né? Tá tudo bem. Eduardo Costa Pinto, grande Dudu, mais uma rodada aqui no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. É isso, Bicalho, estamos na área aí, abraço a todos e todas, e vamos discutir esse mundo em desvario aí, como você falou, esse mundo que está na rua, no meio do redemoinho. Exatamente. Na verdade, está na rua, no meio do tufão, não é mais nem redemoinho, não, já virou tufão. Como diz a galera, o bicho está pegando. Numa Mazati, e aí, Numazinho? Pronto para mais um Conversas? Boa noite a todas e todos, sim, prontos para falar de novo de assuntos complicados. Exato, né? A gente não consegue falar sobre uma coisa boa nesse negócio. Eita, mundinho ruim. Mas vamos nessa. Pradinho, começando com você para dar o pontapé inicial nessa mesa, lembrando para os nossos pessoal que segue a gente, que acompanha a gente no nosso programa, que vocês encontram esse programa também no formato de podcast. Basta vocês procurarem canal IE-UFRJ, que vocês encontram esse podcast aí. Encontra no Deezer, Spotify, todos esses tocadores que tem por aí, vocês acham. Então, se acham o programa. Então, se vocês querem assistir esse programa, ouvir esse programa, né? Então, vai lá no podcast do canal do IE-UFRJ que vocês encontram. Senhores, Pradinho, vamos começar então? Começar. O que não falta é assunto, hein, Prauta? Não falta é assunto. Então, vamos começar Nessas últimas semanas, saiu em todos os jornais no Brasil um dos temas que movimentou um pouco as notícias foram o fato de que o euro, que era sempre mais valorizado do que o dólar, se desvalorizou, alcançou mais ou menos o nível do dólar, ele vem oscilando mais ou menos em torno do dólar, ou seja, perdeu força. E, fora disso, você começa a olhar, os primeiros ministros europeus estão todos sofrendo profundamente com a situação, né? Boris Johnson saiu, na Itália
Mário Draghi ameaçou sair, mas não vai sair. O Macron está sob pressão. Quer dizer, a situação não está boa para os governantes. Claro, cada um vai encontrar uma razão interna. A razão do Boris Johnson tem a ver também com o comportamento dele durante a pandemia, com a forma histriônica dele, coisas que transcendem a economia, mas, efetivamente, é raro acontecer a situação em que um partido no poder troca o primeiro-ministro do partido. No sistema inglês, o primeiro-ministro é o líder do partido. Então, não houve uma eleição. O que aconteceu é que Boris Johnson foi, de certa maneira, afastado e o seu partido vai indicar um outro primeiro-ministro, independente das eleições. No caso da Itália, a questão da coalizão está difícil de ser mantida. A saída lá dentro da coalizão conservadora encontra resistência de levar adiante, e enquanto o Mário Draghi, que tem uma tradição como um tecnocrata e um economista tradicional, não consegue também trazer resultados melhores, e então a situação não está fácil por esse lado. Por outro lado, se nós analisarmos a situação do Reino Unido, nós vamos ver que a inflação lá está mais elevada que na Europa. O Banco Central Europeu, o Banco Central britânico, aumentou primeiro a taxa de juros que na Europa, ou seja, sob o ponto de vista da situação econômica na Inglaterra, a saída do euro não parece ter sido, nesse primeiro teste, uma coisa tão boa assim. Além disso, a Europa continua também sofrendo seus efeitos. É interessante que o grande impacto na Europa foi, sem dúvida, as sanções da Europa para a Rússia. Ou seja, em tese, sanções são feitas para prejudicar a economia do seu adversário. Mas a Rússia não é um adversário mais frágil, não é o Irã, não é a Venezuela. Então, essas sanções que foram feitas contra a Rússia voltaram para a Europa. Então, isso afetou muito a Alemanha. A Alemanha, cuja base é essencialmente indústria, ela vem sentindo os efeitos. Ela tem o primeiro déficit em balança comercial desde a década de 90, desde 91, se eu não me engano. O efeito foi muito pesado. A França ela vem, de alguma maneira, tendo algum crescimento baseado na força também do seu mercado de serviços, mas encontrando muitas dificuldades. Ela tem menos problema em termos de energia importada da Rússia do que a Alemanha. Agora, a Itália e a Alemanha, que são mais dependentes da importação de energia da Rússia, estão sofrendo muito. Então, a primeira coisa é o seguinte: parece que é um tiro no pé. Qual é a estratégia europeia? A estratégia europeia para enfrentar a crise parece não ter uma boa resposta no curto prazo. Ela não tenta, de alguma maneira, minimizar o tempo da guerra, continua ecoando um pouco a agenda americana, que, de certa maneira, apesar de estar com uma crise também grande, está numa situação melhor que a Europa. Ou seja, a natureza da situação atual faz com que a China e os Estados Unidos, de certa maneira, as duas grandes potências, sejam relativamente menos afetadas. No caso da China, até de certa maneira beneficiada, porque comprando energia mais barata e várias coisas, nos Estados Unidos não, mas menos afetado do que a Europa. Aparentemente, o resultado das sanções está sendo, claro, vai afetar alguma coisa a Rússia, mas vai afetar muito também a União Europeia e a Grã-Bretanha. Mais uma vez, as guerras civis da Europa, que têm consequências mundiais, mas também têm
profundo efeito sobre a economia e a sociedade da Europa. Valeu, Baixa. Valeu, Baixa, não, olha só, Baixa, essa camisa do Fluminense e tirou do sério. Olha só, Pradinho, valeu, Prado. Numa, gostaria aqui, suas primeiras considerações aí sobre esse caleidoscópio de crise. Pois é, o Luiz Carlos já colocou algumas das principais temáticas, que a gente vai tratar hoje, mas eu acho que, como vai ser posteriormente comentado pelo Eduardo Bastian, e bom, acrescentar também alguns elementos, a gente tem, de fato, um cenário complicado que se caracteriza na Europa por conta da situação energética, que alimenta um fenômeno inflacionário que já estava presente, já se afirmou no ano passado, depois da retomada das economias após a pandemia. Além disso, a gente vai ver, de fato, uma instabilidade política em algumas das principais economias europeias. Na verdade, só a Alemanha, por enquanto, escapa dessa instabilidade política, mas, se não, no caso da Inglaterra, com a saída do Boris Johnson, no caso da Itália, com essa demissão mesmo recusada pelo presidente italiano, do presidente do Conselho, Mario Draghi. No caso da França, não esqueçamos que o início desse segundo mandato do Macron como presidente está sendo bastante complicado, já teve voto de confiança, ao qual foi submetido o governo, enfim, é uma situação muito complexa porque, na verdade, a gente tem o encontro de problemas de natureza estrutural, ou seja, que vem já de fenômenos que tem algumas décadas, que se juntam a esses elementos mais conjunturais, como foi o caso durante a crise da Covid, da pandemia, e como vem sendo o caso também mais recentemente, após a guerra, o início da guerra russo-ucraniana, e suas consequências sobre o setor energético. Então, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, no caso do Mario Draghi, por exemplo, no caso italiano, interessante ver que todo mundo, quando se lê os artigos, enfatiza o quanto haveria supostamente uma unanimidade, uma quase unanimidade em relação ao apoio ao Draghi. Como mencionou o Luiz Carlos, o Draghi supostamente teria esse perfil técnico e faria um governo técnico, só que não tem nada de governo técnico. O que o Draghi, o governo Draghi? O governo Draghi é simplesmente cortar o gasto público, tirar uma série de transferências sociais ou diminuí-las, pelo menos, e uma obsessão absoluta com a disciplina fiscal. Ou seja, no caso de um país como a Itália, que já está numa trajetória de crescimento muito baixo, na verdade, há quase 4 décadas, o Draghi não tem nada para oferecer. E os problemas que começaram a se manifestar dentro da coalizão italiana têm também a ver com isso. Tem também a ver com o fato que esse tal de governo técnico não tem, no fundo, muito a oferecer, além de uma suposta estabilidade, uma suposta respeitabilidade que conquistou o Draghi, ocupando as funções de presidente do Banco Central Europeu. Bom, ok. No caso da França, a mesma coisa.
Obviamente, você tem, no caso da França, como no caso da Itália, como no caso da Inglaterra, você tem uma situação de uma parcela cada vez maior da população que sejam trabalhadores com emprego, que sejam trabalhadores desempregados, que têm salários reais que se ficaram estagnando nos últimos anos e pelos quais, de fato, o fenômeno inflacionário mais recente, sem mecanismos de, vamos dizer, com o termo mesmo de Eduardo, indexação, de indexação, né? Sem mecanismos de indexação, simplesmente isso significa um empobrecimento imediato dessas populações. Tá? E no caso energético, tudo bem, a situação ainda não é muito dramática, por quê? Porque a gente está no verão na Europa. Mas esperem começar o inverno, esperem começar a necessidade de usar calefação. E aí, é sempre a situação, você tem sempre esse efeito duplo, né, negativo sobre as parcelas mais pobres da população, porque são aqueles que, em geral, vão ter os alojamentos menos isolados termicamente, que vão ter os sistemas de calefação menos eficientes, que vão usar muita calefação via eletricidade, que, obviamente, fica caríssima, ou calefação via gás, que também, por conta das dificuldades crescentes de abastecimento em proveniência da Rússia, se torna também muito complicado. Tá? Aí, certos países, se a gente for olhar o caso, por exemplo, da Alemanha, estão, no caso da França também, até um certo ponto, estão tentando implementar sistemas de compensação para que não haja uma perda de poder aquisitivo tão grande, mas são sistemas parciais. No caso da Itália, não tem, por enquanto, nenhum dispositivo muito claro que vai ser assim, para ser implementado. No caso inglês, como já foi mencionado, a Inglaterra vai ficar com uma taxa de inflação elevadíssima, elevadíssima em relação ao padrão histórico mais recente. As estimativas, obviamente, a gente está só em julho, então é difícil, mas as estimativas vão de 12% a 13% de inflação para esse ano. Tá? Imaginem se não houver uma reposição dessa inflação, se não houver indexação. Não tem, como eu falei, nenhum mecanismo automático. Dá licença, só fazer uma observação. Na Inglaterra, as pensões, aposentadoria, etc., são fixas, elas não são indexadas. Isso. Elas são fixas em termos nominais. Nominais, quer dizer, elas não são indexadas. Então, quando há inflação um pouquinho mais alta na Inglaterra, os velhos sofrem muito. Eles começam a ter problemas. Então, isso é uma questão crônica na Inglaterra, no Reino Unido, já há muito tempo. Então, uma inflação de 13% na institucionalidade britânica é um desastre. Exatamente. E aí depois eu passo a palavra para os camaradas, a gente vai aprofundar mais. A gente está observando é que está acontecendo aí de formas diferentes em função dos países, com uma intensidade diferente em função dos países. Já está acontecendo uma mobilização mais ou menos também organizada, mais ou menos centralizada, que vai confirmar, vai aumentar a pressão em cima dos governos, e essa instabilidade que a gente observa, que a gente pode atribuir em cada país a situação, configurações específicas da paisagem política local, na verdade, tem a ver, sim, com esse panorama estrutural, geral, e agravado, né, muito pelo fenômeno inflacionário mais recente. Valeu, Numa. Costa Pinto. Vamos lá. Eu vou pegar um gancho aqui e reforçar o que já foi dito pelos colegas. Eu quero dar o destaque, né, na questão energética. Né? Se a gente abre
os jornais hoje, inclusive brasileiros especializados em economia, a discussão toda, né, passa pelo seguinte: a Rússia está chantageando a Europa com a possibilidade de corte do gás. A comunidade europeia, né, em reação, está propondo um racionamento de 15% no consumo de gás na Europa. Mas não só. O FMI, no seu blog, tem um artigo dizendo o seguinte: se a Rússia resolve cortar totalmente o gás para a Europa, o PIB da Alemanha, a estimativa deles, poderá cair em 5%. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui, e que já foi dito pelos colegas, né? A União Europeia e a Europa, eu não sei o que realmente aconteceu. Meu pai costuma dizer o seguinte: entrou A no motor. E por que eu estou falando isso, entrou A no motor? A União Europeia e a Europa não achou que a Rússia não ia reagir às sanções, como o Prado disse, e não ia reagir no sentido que a Rússia é um dos principais países produtores de energia, gás, petróleo e derivados? Né? E eu queria chamar a atenção, e por quê? Saiu o dado da Eurostat, mostrou que a inflação acumulada em junho, na zona do euro, foi de 8,6%. Agora, vocês sabem quanto foi a inflação de energia nesse período? 41,9%. Né? Praticamente, a contribuição dá quase 50%, dá em torno de 40%. Ou seja, a inflação da zona do euro hoje, praticamente metade dela é efeito direto do setor energético. E lembre que o setor energético é insumo para transporte, então tem os efeitos indiretos da inflação. Como assim efeito direto? Se aumentou o querosene de aviação, aumenta o custo da passagem de avião, aumenta o preço do custo de transporte. Isso vai aparecer o preço da passagem de avião. Ou seja, só de efeito direto, vou forçar esse dado aqui, só da contribuição do efeito direto, e aqui desse 8,9, 3,8 foi de energia, né? Direto. O que mostra, e aí essa inflação acelerando, né, tem a ver com a guerra e tem a ver com o próprio efeito da guerra, né, e também com a reação russa. Né? Eu acho que um elemento fundamental, e aí qual é o discurso? E aqui é loucura, porque isso vai gerar um impacto. O discurso normalmente que os ortodoxos vão fazer. Qual é o instrumento para combater a inflação? Aumentar juros. Só que necessário... Diga, Prado. Não, o Bloomberg fala exatamente isso, porque, sob o ponto de vista da ortodoxia da política econômica, eu respondo à inflação subindo juros. Só que eu tenho uma situação de estagnação, uma situação típica de estagnação. Então, isso é uma armadilha, sob o ponto de vista da política econômica ortodoxa, que não tem saída. Se eu não faço nada, para eles, a inflação sobe. Se eu faço, eu derrubo uma economia que já está caminhando para a estagnação. Então, como é que você resolve? Porque a inflação é de oferta, não tem a ver com problema de demanda e de crescimento, tem a ver com uma questão localizada energética. E aí, nesse sentido, vai aumentar os juros, vai empurrar a economia para uma situação de ainda recessão ou baixo crescimento, né? Com energia subindo, porque não vai cair. Sim. Esse que é o ponto. Ou seja, é um cenário de uma dimensão do efeito das sanções e da guerra, né, que, só para vocês terem ideia, nesse próprio documento da Eurostat, você já tem país do euro aqui, deixa eu só confirmar o dado, vamos lá. Por exemplo, a inflação de junho da Estônia já foi 22%, né? Da Grécia, 11,6% no acumulado. De Portugal, 9%. Né? Da Itália, 8,5%. Da Olha Alemanha... a Polônia. A não Polônia... Não é zona euro. Polônia, 14,2% baixa. Uhum. Eu sabia que estava alto.
14,2. Alemanha, 8,2. Significa dizer o seguinte: um elemento central para entender a crise é entender o setor, as sanções, e nesse momento, sobretudo, as sanções, a questão da disputa energética. E aí talvez botar o bicalho, nada segue sem a questão energia, sem custo barato de energia. E claro, isso vai prejudicar sobretudo os mais pobres, porque a inflação 40% de energia e alimentos, tabaco e álcool é os 8%, isso vai bater direto, né, sobretudo nos mais pobres, né, na Europa. Isso vai tensionar politicamente cada vez mais. Acho que eu queria dar esse destaque da questão energética para a gente iniciar essas rodadas, juntando com o que já foi dito aí pelo Prado, pelo Numa, pelos colegas. Valeu, Dudu. Bom, agora, como um velho meio de campo, né? Dá uma girada de bola agora do outro lado do campo. Na verdade, a crise ela não é só uma crise europeia, né? Ela é uma crise mundial, que você tem crise também nos Estados Unidos, na América Latina, enfim. Bom, o Brasil é um exemplo, né? Ou seja, a questão do que se vive hoje no mundo, se vive uma crise global, né, Prado? A gente pode falar que a gente não tem uma crise global. A crise de energia é uma crise global. Então, seguindo isso, eu vou botar o bastãozinho na roda e vou colocar um pouco do lado de cá, não é isso? Olha, a crise não está só na Europa. Pegando o exemplo aqui do nosso vizinho, né, dos nossos irmãos, os argentinos, né, que eu acho que é um bom exemplo de como é que essa crise acaba rebatendo aqui e tornando certas situações que já eram difíceis, né, Baixa, muito mais difíceis ainda. É isso aí, Baixa, inaugurando essa belíssima camisa GGG do Fluminense. Fala aí sobre nossos irmãos argentinos. Né? Porra. Acho que é G exponencial. No dia que o Cano decidiu lá, né, cara? Falar isso, e Argentina bigode, e Fluminense, hein? Bigode, né? Hoje falando, né? Algumas poucas horas atrás, o Fluminense virou o jogo contra o Goiás, né? Com o gol do argentino, né? Teve o Cano e depois o William Bigode, que fez o terceiro. Meu tema seria a despedida do Fred. Mas já que o assunto é crise, né, é incompatível. É incompatível. Né? Então, o meu destaque é crise argentina. Né? E como acho que eu já falei em outra oportunidade, né, crise argentina se tornou praticamente uma redundância. Né? A Argentina, acho que pode-se dizer, né, infelizmente, bom, pelo menos falo pessoalmente, porque tenho amigos na Argentina, gosto muito do país, a Argentina vem em crise quase que em modo contínuo, né? Já há algum tempo. Mas antes até de entrar na Argentina no meu destaque, né, quer dizer, como se falou muito da Europa, eu vou dar alguns pitacos, né, e passar uma impressão também pessoal, né, e essa impressão é de perplexidade. Perplexidade, na verdade, com a perplexidade deles, europeus. Tá? A perplexidade dos europeus em geral com a resposta da Rússia, tá? E no caso da Itália também com esse desfecho possível, né, desse fim da era Draghi, né, na Itália em particular. Perplexidade, porque eles estavam esperando o quê? Né? Quer dizer, a Europa teve uma resposta muito dura em relação à Rússia quando houve a invasão da Ucrânia, quando começou a guerra. Eles acharam que ia ficar barato. Tá? E com a dependência energética que eles têm da Rússia, tá? E que isso não ia respingar de maneira profunda neles. Em certa medida, a resposta europeia é uma estratégia de automutilação. Uma estratégia de automutilação. Bom, e agora estão descobrindo que a automutilação machuca, né? Quer dizer, tem consequências. A Europa, eu procurei conversar nos últimos tempos com economistas e conhecidos, economistas, analistas e alguns conhecidos europeus para tentar entender um pouco a perspectiva deles, né, em relação ao que está acontecendo. E o que eu consegui depreender, claro que levando em conta que é uma amostra reduzida, é que
é uma incapacidade de entender o que vinha sendo feito com a Rússia nas últimas décadas. Quer dizer, todo o processo de cerco da Rússia com o avanço da OTAN, né, as perspectivas de, eventualmente, a Geórgia entrar para a OTAN, a sinalização, o interesse da Ucrânia, algumas provocações, tá? Eles não entenderem, né, como é que isso, da perspectiva russa, isso era grave e isso os vinha incomodando bastante. Então, ao não conseguirem isso, eles só enxergam a agressão russa, né, que, na perspectiva deles, é uma agressão injustificada. Bom, eu não vou aqui justificar a agressão, que isso é, sim, um rompimento do direito internacional, a invasão de um outro país soberano sem uma agressão prévia, tá? Mas eles enxergam simplesmente o gesto da Rússia, né, como algo quase que no vácuo, né, injustificável no vácuo, e, na perspectiva, então, no entendimento deles, a Rússia implodiu todas as pontes possíveis que tinha construído com o Ocidente. Tá? E junta-se a isso um medo muito grande da Rússia, né? Uma coisa que é muito forte, que é até curiosa, talvez já tenhamos comentado em outros programas, que pelo menos nos últimos 200 anos, não foi a Rússia que invadiu o Ocidente. A Rússia foi invadida pelo Ocidente, pela França, pela Alemanha, e ela só avançou para o Ocidente em resposta depois de ter sido invadida. Então, esse medo de um avanço da Rússia, é claro que aí tem o elemento da Guerra Fria, né, da antiga União Soviética, mas isso chama atenção. Tá? E aí, agora, do ponto de vista econômico, essa opção que eles fizeram deliberada, né, de se afastarem da Rússia e optarem pelos Estados Unidos e por reforçar a OTAN, tá? É evidente que teria respostas por parte dos russos, né, e respostas que afetariam profundamente a economia europeia. Então, é algo curioso, né, para não dizer novamente surpreendente, que haja um certo sentimento de injustiça, tá, dos europeus em relação ao que eles estão sofrendo agora. E se é verdade também que os Carlos pode comentar sobre isso depois, que a Rússia rompeu, né, desrespeitou o direito internacional ao invadir, respostas que foram feitas pelos Estados Unidos e pelos europeus também romperam com o direito internacional, tá? Sem que isso fosse comentado, né, aprofundado pela mídia ocidental. E no caso da Itália, um pouco bem na linha do que o Numa falou, quer dizer, o que o Draghi fez? Fez um velho pacote clássico, né? Aliás, tem até uma coisa, né? Quer dizer, quando fala em pacote técnico para essa turma, é pacote neoliberal. Troca o técnico por neoliberal, que são praticamente sinônimos na narrativa deles. Tudo que não é ortodoxia, tá, é visto como oportunismo, populismo, enfim, são utilizados sempre termos pejorativos. Irresponsáveis, políticas irresponsáveis. Então, esperar o quê? Numa economia como a italiana, estagnada há tanto tempo, com maior desemprego entre jovens, pelo menos dentro da zona euro, possivelmente na União Europeia, tá? Medidas restritivas, tá, vão na direção oposta do que a Itália precisa. Tá? E é sempre a mesma ladainha, é sempre o mesmo modelo sendo repetido e dando errado. Né? E é incrível, né, acharem que uma estratégia que vem dando errado, sendo repetida, vai alcançar algum resultado diferente dessa vez. Tá? Então, o Mattarella, o presidente da Itália, recusou lá a renúncia do Draghi, mas ele está sem base. E, bom, há uma sinalização de que amanhã, na quinta-feira, 21 de julho, ele vai apresentar novamente a sua renúncia. Né? Portanto, deixar a data, né, Bicalho, porque como vai ao ar depois no sábado, né, algumas coisas que a gente fala aqui, quando são de muito curto prazo, já caducaram. Né?
Então, quer dizer, essas seriam observações em relação à Europa. Agora, o curioso da Argentina, eu vou colocar como destaque inicial, depois a gente trabalha mais sobre isso, que eu acho que eu já estou me alongando muito, tá? É que se vocês chamaram a atenção para a questão da elevação das taxas de juros como sendo uma estratégia inadequada para combater a inflação na Europa, enfim, no hemisfério norte. Só que na Argentina, na verdade, o que eles precisariam é de aumento de taxa de juros. As taxas de juros são muito baixas na Argentina, para a inflação que ela tem. Inclusive, as taxas de juros reais foram negativas por um bom período. Há uma resistência em aumentar os juros na Argentina. E não pela via da demanda, até porque aí seria um tema até mais de discussão teórica, né? Na minha perspectiva, a taxa de juros, o impacto sobre o crescimento não é tão grande assim. Tá? O que seria interessante para o combate à inflação, tá? E a inflação também não tem causas de demanda, majoritariamente, em particular nessa crise atual, que é definitivamente por choques de oferta, choques de custo. Só que na Argentina, a Argentina tem um problema, tá? De uma crise externa que já vem de longa data, uma escassez de dólares. Tá? O que ela precisaria era de uma taxa de juros mais elevada para, na verdade, conter saída de dólares ou, eventualmente, aumentar a atratividade, né, das aplicações em pesos. Tá? Então, é por aí, é pela via do câmbio, tá? E não pela via da demanda, de controle de demanda, que, aí, no caso argentino, contrariamente e concordando com o que vocês falaram em relação ao hemisfério norte e à Europa em particular, tá? Para o caso da Argentina, esse deveria ser o caminho a ser adotado. Então, depois a gente pode aprofundar mais, e quando a gente abre agora para os emergentes, né, acho que algum dos amigos vai querer falar sobre Sri Lanka, né, que tem questões interessantes, então a gente também já abre aqui para o segundo bloco. Né, mas dada a ênfase que foi dada à Europa, acabou sendo inescapável, né, dar alguns pitacos sobre o caso europeu. É isso, Pradinho? Deixa eu fazer a observação seguinte. Olha, se nós formos levar em conta invasão de país estrangeiro sem provocação prévia e sem apoio das Nações Unidas, o país que merecia sofrer várias sanções, por esse critério, seria os Estados Unidos. Se você pegar a lista a partir de 2000, só rapidamente você tem... Só uma coisa, Luiz Carlos, eu estou plenamente de acordo, mas também não elimina o fato que a Rússia violou tocante o direito internacional. Mas estou plenamente de acordo. Até para colocar, eu não tenho a menor simpatia pelo governo de direita do Putin. Eu acho um equívoco colocar, tem que lembrar que isso não tem... Nem eu, sim. Há uma confusão de acharem que é a velha União Soviética. A velha União Soviética. É um governo conservador e ele rompeu com o direito internacional. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Atuou com um ato de força de grande potência. A questão não é isso. Isso tem que ser rejeitado nos fóruns internacionais. Também tem que sê-lo qualquer invasão de outro país soberano. Agora, na própria visita do presidente americano para a Arábia Saudita e depois para Israel, ele declara de que, se não chegar a um acordo com o Irã com referência à agenda nuclear, ele poderá usar força militar. Ora, se ele usa força militar, o que ele está anunciando? Está anunciando que vai invadir um país soberano por medidas preventivas. Se você pegar uma relação dos últimos anos dentro disso daí, é fácil você pegar a quantidade de intervenções que você teve dentro, com referência à ação americana. Você teve ações na Somália, você teve ações no Iraque, teve ações no Iêmen, uma infinidade de países onde efetivamente você teve alguns casos
até humanitários. Tem a posição americana, muitas vezes, é importante até para manter a paz, mas muitas vezes extremamente agressiva dentro dessas circunstâncias. Então, a questão que se coloca não é, de maneira nenhuma, minimizar a ação russa. A questão que se coloca é o seguinte: nem a Europa, nem os Estados Unidos estão fazendo um esforço para acabar com o conflito. Quando você tem um conflito, você procura, de alguma maneira, caminhar para negociações. E não é o caso que está acontecendo. Ninguém oferece, ninguém tenta intermediar algum tipo de acordo na região. Nem leva em conta, esse é um ponto importante, a natureza, o que é a demanda russa, de que a segurança deve ser coletiva, ou seja, ninguém pode aumentar a sua segurança à custa de outro país. Embora não me agrada esse equilíbrio de terror, a Realpolitik indica que, de alguma maneira, é necessário negociar. Então, o caminho dessa situação é um caminho de negociação, óbvio. Mas isso não é a nossa praia. A nossa praia é a economia. O problema é o seguinte: o problema é a decisão de você usar, e quem usou isso a primeira vez foi os Estados Unidos e a Europa, a arma econômica contra a Rússia. Tem um autor de ficção científica que eu gosto muito, que é Robert Heinlein, que escreveu algumas grandes obras de ficção científica ao longo do século XX, que ele diz o seguinte: nunca se pode subestimar a estupidez humana. Então, o que me parece, as ações da Europa foram estúpidas. Estúpidas em que sentido? Elas nem resolvem o conflito, não são suficientes para botar a Rússia fora de combate e afetam profundamente a sua própria população. Então, elas caminham no sentido de agir contra seus próprios interesses. E é muito pouco discutido isso daí. É curioso que, quando tem alguns grupos específicos que se opõem a isso, até a Alemanha, um país democrático, saiu outro dia na internet, entrou com uma ação contra uma jornalista alemã que, em tese, estava dando a interpretação da Rússia. Eles fizeram uma lei onde dá uma interpretação, ou, de alguma maneira, trazer a visão como se seria considerado um ilícito. Ou seja, esses países, a Europa, a grande imprensa, está fazendo aquilo que ela critica, aliás, com razão, na Rússia e na China. Está reprimindo ideias distintas, ideias diferentes. Aí volto a recolher mais uma bela frase do Robert Heinlein. Ele diz o seguinte: nunca aprendi nada com alguém que pensa igual a mim. Você ter visões discordantes faz parte daquilo que se alega que é o grande argumento do Ocidente, que é a defesa da democracia, que eu acho que o valor em si. Então, o que nós temos hoje é um profundo problema econômico, a meu ver, muito alimentado também por uma miopia sobre a natureza do problema, que está conspirando contra o interesse da Europa. Mas eu sei que você pode fazer várias interpretações sobre isso. Fala, Eduardo. Não, fazer só um comentário, porque eu acho que, na verdade, a Europa tem muito um discurso da diferença, quando a diferença não afeta os seus interesses. E, historicamente, ela sempre opera a partir de uma ideologia ou de uma lógica eurocentrada. Então, a partir do momento em que você tem divergências de visões de mundo, ela busca homogeneizar. E, nesse momento, ela busca homogeneizar, só que essa homogeneização, inclusive, está gerando efeitos negativos para a sua própria dinâmica interna. Eu estou fazendo a provocação aqui no sentido que, a despeito que parece uma irracionalidade, mas, na verdade, em certa medida, o padrão europeu, quase sempre quando tem divergências de leituras e interpretações, a ideia é universalizar o padrão europeu, historicamente. Então, uma certa visão que varia entre uma certa condescendência com uma visão superior com referência ao resto do mundo. Então, isso nós estamos vendo claramente.
Agora, e também tem ganhadores. Quer dizer, o famoso complexo industrial militar é um ganhador. Tem muita gente ganhando isso. Sim. Não podemos imaginar que é só estupidez, é também negócio. Mas é um negócio que, na circunstância que a Europa está vivendo, vai aumentar muito o grande problema, que é a estabilidade política. Então, a economia está afetando a democracia, que está afetando a estabilidade política, e nós estamos num processo extremamente perigoso de retroalimentação. E uma coisa, Luiz Carlos, que eu só queria que você falasse rapidamente, a resposta que foi dada, por exemplo, de congelar, se apropriar de ativos russos, isso também viola o direito internacional, algo que você já falou em outra oportunidade. Absolutamente. É mais do que isso. Obviamente, nenhum de nós tem nenhuma simpatia por milionário russo, mas você Sim, claro. ativos, propriedade, a propriedade não é sagrada, propriedade de pessoas físicas russas. Desculpa, Prado. Eu só ia comentar que eu não tenho com nenhum milionário russo, norte-americano, nem brasileiro. Não, eu também não tenho, mas eu apenas dizer o seguinte: a partir de que lei... Dudu não perde uma oportunidade de jogar para a galera. Pois é, mas a partir de que lei você expropria, a partir de que princípio você expropria propriedade de pessoas físicas pelo simples fato de ter nascido em um determinado país, com o objetivo deles fazerem pressões para mudar o governo? Então, o que você tem é um atentado contra as boas normas do direito internacional, e eu acho que é muito interessante uma discussão que tem sido colocada algumas vezes até por comentários alternativos, de que há um choque entre o Estado de Direito, as regras de direito que foram construídas a partir da formação da ONU, do Congresso de São Francisco, de toda a base da institucionalidade internacional, e o tal do mundo regido por regras. Quem faz as regras? As regras não têm regra. As regras são aquelas que são parte do direito internacional. Sanção unilateral é contra o direito internacional. É claro que sanção pode e deve ser usada, mas ela deve ser usada segundo as regras do direito internacional. O uso que os Estados Unidos faz da tal da bomba dólar, ela vem prejudicando profundamente a estabilidade internacional. Então, países como o Brasil, países em desenvolvimento, que no passado se dizia não alinhados, eles podem, com absoluta legitimidade, dizer o seguinte: esse tipo de conflito entre vocês nos afeta, e nós temos direito de dizer não, nós não queremos esse tipo de jogo. Eu usei a expressão guerra civil europeia porque, na verdade, é a Rússia e a Europa. Então, mais uma vez, a Primeira Guerra Mundial, imagina a Europa como um conjunto, é uma guerra entre europeus. A Segunda Guerra Mundial tem uma guerra lá na Ásia, mas tem uma guerra entre europeus. Então, mais uma vez, essas guerras civis na Europa, que adoram uma guerrazinha interna também, ódios ancestrais, vem afetando a economia mundial. E está sendo usada pelas grandes potências, pelos Estados Unidos de um lado, e beneficiando a China, que é vista como inimigo, porque, afinal de contas, a China está muito feliz de comprar energia barata, enquanto a indústria alemã sofre com isso. Acho que eu falei muito, vamos seguir. Numa. Bom, vamos fazer alguns comentários, né, em relação ao que... Serão breves. O europeu entre nós, Numa. Fale alguma coisa sobre a Europa. Estou caindo de pau na Europa. Não, é que... Eu só queria falar uma coisa, Numa. Os seus comentários serão breves. Vocês já falaram bastante sobre a questão da guerra, a parte mais geopolítica, então não vou acrescentar muito nessa questão, mas do ponto de vista energético, tem que tomar também um certo cuidado com um elemento que é verdade, que você está tendo, em curto prazo, um problema na parte energética na Europa, você vai estar tendo um problema também de curto prazo
nos mercados internacionais de grãos, particularmente, obviamente, de trigo, né? A Rússia tinha se tornado, junto com a Ucrânia, um grande exportador mundial de trigo, mas não esqueçamos uma coisa, a Rússia só se tornou um grande exportador de trigo no período mais recente. Tá? Então, por exemplo, tem muitos comentários comentaristas falando, nossa, a gente vai entrar numa crise prorrogada, atingindo os mercados internacionais de grãos, isso vai provocar assim, episódios de fome duradouros em países da periferia. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Tá? Você vai ter uma adaptação, já está tendo uma adaptação, os países produtores, exportadores de bens agrícolas já estão se adaptando, que sejam países centrais, França, Estados Unidos, países periféricos, está sendo o caso na Argentina, na Austrália, mesmo se a Austrália não é bem periférica no sentido literal da palavra. Então, acho que nesse ponto de vista as coisas vão se arrumar. Do ponto de vista energético, tem uma questão assim que se coloca de facto no curto prazo. Bom, os 15% de economia do qual falou o Dudu, meu camarada Costa Pinto. Na verdade, isso não é uma novidade, gente. Isso já foi praticado por um país que se chama Japão, imediatamente depois do tsunami, em particular, pelo fato que várias usinas nucleares, não só Fukushima, foram atingidas e teve, de fato, que fazer a economia. E o Japão realizou 15% de economia. E tem que pensar também que isso que é enxergado como algo dramático no primeiro tempo, primeiro vem de um problema que, mínimo, que aí expõe, a meu ver, uma questão de capacidade de planejamento por parte dos países europeus que foi se erodando, que foi se atrofiando ao longo do tempo, como um país como a Alemanha, com a base industrial que tem a Alemanha, vai ficar tão dependente de importações em proveniência da Rússia. A grande questão é essa, o que não faz o menor sentido, ainda mais dentro da configuração geopolítica que é cada vez mais tensa que estava se configurando. Tá? Tudo bem fazer Ostpolitik, você não pode depender à altura, sei lá, de 60%, ou 70%, depende das estimativas, né, das importações de gás russo. Isso faz o menor sentido. Tá? Então, a gente vê, na verdade, mais um problema que eu qualificaria de um problema estrutural, que é um problema de falta de planejamento, tá? De falta de diversificação. E, em última instância, aí, não é para fazer um apelo nacionalista, um único grande país europeu que não está se preocupando tanto, na verdade, por enquanto, com a questão de gás, pelo menos do que os outros, é a França, que fez a escola da energia nuclear. Isso é polêmico, mas a Alemanha não somente cometeu assim, um erro estratégico, de depender muito do gás russo, mas ainda por cima abandonou a energia nuclear e agora vai importar GNL, que é produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, já assinou vários contratos, o Bicalho pode falar melhor do que nós sobre essas ações, sendo que é produzido a partir da tecnologia de fracking, que em termos de meio ambiente é uma das coisas mais desastrosas. Então, lá a gente também esbarra numa questão que tem a ver com o que a concepção, por exemplo, da ecologia. O ecologismo militante, a ecologia militante que a gente observa na Europa, e particularmente no caso alemão, onde o Partido Verde junta basicamente tudo o que a gente pode olhar, ou seja, uma visão completamente curto-prazista dos assuntos ambientais, com uma simpatia muito grande com o liberalismo econômico, para não dizer com o ultraliberalismo econômico, ou seja, vai o seu resultado. Tá? Então, a gente vê a dificuldade hoje de estados que abandonaram o planejamento econômico, planejamento, obviamente, no sentido das economias socialistas, mas
planejamento da sua estrutura econômica e que, de fato, se encontra nesse caos. Tá? Bom, mas é um caso que vai durar pouco, porque não é tão difícil, no final das contas, você ir substituindo, você vai conseguir uma crise que pode ter o efeito em 2 anos, você vai conseguir substituir, não é? Quando leio alguns que dizem que a indústria alemã vai parar, não vai parar, não é bem assim, tá? Então tem que, assim, acho que tem que ter um certo cuidado em relação a isso, tem que ter um certo cuidado também em relação às previsões de inflações, porque não está muito claro quão duradoura vai ser essa inflação. Aí que a gente volta ao que a gente estava falando no primeiro bloco, que acho importante, que é a questão, obviamente, do conflito distributivo. A configuração do conflito distributivo, de forma estrutural, no caso europeu, em muitos países centrais, de fato, foi vamos dizer, se tornando cada vez mais atrofiado. Tá? E até o surgimento de movimentos não coordenados, de movimentos anárquicos, como os jalecos amarelos na França, ou manifestações que a gente podia observar também em outros países da Europa, tudo isso, na verdade, é um produto de décadas de enfraquecimento dos movimentos trabalhistas. E a gente está vendo que, mesmo começando a ter movimentações sociais, particularmente assim, nos setores que ainda mantêm uma taxa de sindicalização elevada, seja na França, na Inglaterra ou na Itália, ou seja, em geral, ou empresas públicas, ou ainda semipúblicas, ou funcionários públicos, mesmo assim, a gente já está no segundo ano de inflação. Bom, e aí o Eduardo até pode comentar, não sou Eduardinho Bastian, podia até comentar não está tendo reposições salariais muito significativas. Tá? Porque a gente está, e de novo, insisto, a gente está numa situação estrutural do mercado de trabalho dos países, na maior parte, pelo menos, dos países europeus, com diferenças. No caso da Alemanha, os sindicatos são pelegos, então, bom, e nem brigam para aumentos de salário. Tá? Mas nos outros países, a mobilização sindical caiu muito. Então, você está com um mercado de trabalho muito desestruturado, você tem uma disciplina em cima dos trabalhadores que se impôs de forma muito forte, e tem esse discurso moralizador, esse discurso desqualificador da mobilização sindical. E aí a gente sabe que a grande mídia, em geral, participa desse movimento, um espectro largo do mundo político participa desse mundo, que estigmatiza os trabalhadores ao dizer que eles não têm solidariedade, não são prontos a se sacrificar. Bom, esse discurso é muito bonito, mas ele está esbarrando cada vez mais uma realidade física. Então, essa mobilização que está, por enquanto, muito desestruturada, ela, a meu ver, ela começa até de formas não necessariamente muito positivas, vide o crescimento dos partidos de extrema-direita com algum conteúdo social, como foi o caso na França, nas últimas eleições, mas como a gente vai ver também em alguns outros países. E, enfim, algo tem que, assim, alguma movimentação vai ter que capturar esse descontentamento crescente que é alimentado pelo fenômeno inflacionário recente. Tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer, mas eu garanto para vocês que a falta de estabilidade política, mobilizações pontuais que vão talvez se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais organizadas vão aparecer. O que isso vai gerar, veremos. Tá? Mas esse é um elemento certo. Bastianzinho. Fazer alguns comentários aqui em relação às colocações do Numa, que acho que trouxe
uns pontos bem interessantes. Tá? Bom, questão que ele falou numa passagem da transição em 2 anos, não sei exatamente o que ele quis falar com isso, acho que o Bicalho é quem pode melhor tratar desse assunto aqui entre nós, mas talvez um ajuste a essa situação, do ponto de vista energético, em 2 anos, talvez seja muito otimista. Tá? Pelo menos as análises que eu tenho lido, é claro que tem as catastrofistas, mas 2 anos, realmente eu não vi nada próximo a isso. Tá? Agora, muito interessante o que o Numa falou da situação da Alemanha. Eduardo, só posso fazer uma Pois não, claro. Que tem a ver um pouco com esse elemento, mas que tem a ver mais ainda com a questão dos grãos. Nunca esqueçam que esses discursos catastrofistas, vai faltar, isso é muito bom para certas pessoas. Claro, Para não, mas especuladores. No caso dos grãos, eu não estou pensando exemplo, na questão dos grãos, sim, mas na questão em particular da transição energética na Europa, sim, e a redução dessa dependência em relação aos russos. Com certeza. Tá? Agora, mas aí o Bicalho, Ronaldo, confirma isso. Essa história que os terminais de GNL precisavam de anos para construir, pelo jeito, bom, eu li uma notícia segundo a qual a Alemanha já comissionou 4 e que eles ficariam prontos em 6 meses. Isso condiz com a realidade ou não? A gente tem que ver com o Bicalho, né? Bicalho. Bater martelo, né? Não, o que acontece é o seguinte, gente, essa questão de você construir um terminal de GNL não é uma planta gigantesca. Por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, em 2008, quando a gente teve um problema no caso brasileiro, que era fornecimento de gás, etc., aí teve até substituições dentro da Petrobras, e eu sei que a gente construiu, acho que alguns terminais de resgasificação, assim, num tempo bastante curto, sabe? A questão não é simplesmente você simplesmente construir. Não estou falando de uma refinaria, tá certo? Também não é uma planta não é uma central térmica também, são plantas de regasificação, gente. Você tem um gás natural, você vai liquefazer esse gás, né, vai transformar isso num líquido para ele diminuir o volume, para ele poder ser transportado com mais facilidade, coloca isso dentro do navio, quando chega no terminal, né, você tem, entendeu, Bárcio? Você tem que simplesmente regasificar. Regasificar é mais simples do que você, né, liquefazer, que é ali que você ainda gasta energia, etc. Então, você construir terminais de regasificação não é uma coisa assim do outro mundo. Tem razão, quer dizer, você pode construir. Agora, é claro que esse tipo de questão, ela muda completamente o mercado de gás. Porque o mercado forte de gás natural liquefeito, de GNL, é a Ásia, principalmente o Japão, sempre foi um grande importador de GNL. Então, você já tem um mercado consolidado na Ásia de GNL, né? O gás americano sempre ficou nos Estados Unidos, inclusive era proibido você exportar gás no caso americano, né? Acho que só na época do Obama é que você começou a construir plantas de gás, tá certo? De liquefação para você poder exportar. E tem uma questão nos Estados Unidos, eu não queria muito, né? Mas só vocês tocaram. No caso americano, se você tira esse gás dos Estados Unidos e exporta esse gás, é claro que isso rebate também no preço de gás dos Estados Unidos. E o preço do gás nos Estados Unidos é importante dentro do projeto de reindustrialização de certas áreas nos Estados Unidos, etc., etc. Eu só estou falando o seguinte, quer dizer, o mais importante é a retirada da Rússia. Essa retirada da Rússia, você retira uma oferta que tem um impacto sobre o preço. É esse impacto sobre o preço que afeta a indústria europeia, que afeta a indústria alemã, etc., etc. Você sempre, tendo dinheiro, que é o caso europeu, ou Numa, para nós é difícil, entendeu? Mas se você tem recurso, quer dizer, qual o problema da Alemanha ir lá construir planta de regasificação? Por exemplo, você vê em termos de regasificação, um ponto que é fundamental, a Espanha. A Espanha tem uma ótima capacidade de regasificação, mas como é que você faz para atravessar os Pirineus, entendeu? Você tem que construir gasodutos. A Espanha tem uma enorme capacidade de Você regasificação. Tem que construir gasoduto que atravessa os Pirineus e chega lá do outro lado, entendeu? Aí construir gasoduto não é a mesma coisa que construir planta de regasificação. Isso dá mais trabalho.
E com relação, e só para terminar, acho que isso é um monte de discussão. Se vocês querem discutir isso, vocês veem lá no Curto Circuito, que é o meu programa, onde se discute. Bicalho agora tem programa, tá, pessoal? Eu estou numa carreira solo agora, entendeu? Então, você compra o meu CD que você vê. Não, mas eu acho. O Bicalho é o John Lennon, né? Exatamente. Não, tudo errado. Eu acho bonito. Pô, não esperamos não com o mesmo fim. Mas não abandonou a banda. Continua. Mas não, só para terminar, Dudu. Eu acho o seguinte, Numa, e essa questão, né? Não, é porque a minha sobrinha me perguntou isso outro dia, até para a Lúcia, minha mulher, sobre isso, né? Também trabalha nessa área de energia. Essa coisa, né? Por que os alemães compravam o gás dos russos? Porque era um gás barato para caramba. Pô. É isso. Esse era o ponto. Sabe essa coisa assim, da onde? Né, Baixa? Até parece que os caras fizeram assim um desvio. Como é que vocês foram? Mas é perigoso. Sim, mas era muito barato, cara. Esse até, Bicalho. Mas é falta de planejamento isso. Isso é uma outra discussão. Que eu queria falar, em cima do que o Numa tinha falado, é que, inclusive, na Alemanha agora o debate agora que nós, né, temos que nos afastar dos russos, a transição energética e repensar o modelo energético se torna algo mandatório. Agora, isso significa que, previamente, eles estavam ignorando a geopolítica. Né? E acho que a gente falou sobre isso em algum programa anterior. Tá? Essa dependência então, que se cria com a Rússia não tem problema. Né? Globalização, o que importa é exatamente comprar mais barato. Quem que tem aqui pode me oferecer o melhor produto, está perto e é barato? A Rússia. Então, vamos com a Rússia. Compramos da Rússia. Compramos muito da Rússia. Gente, mas não, desculpa, mas, Pastorzinho, aí eu desculpo. Gente, vocês acham mesmo que a Alemanha... Sabe essa coisa assim? O Stiglitz também escreveu isso. Né? Como é que a Alemanha pôde, não sei o quê. Você acha o quê? Que a Alemanha... É custo de produção, a Alemanha pessoal. É otária? A Alemanha faz papel de otária nessa história toda, entendeu? Olha só... Bom, mas o ponto foi uma aposta da Merkel. Nossa, você sabe, foi uma aposta da Merkel. Uma aposta pesada. Não se esqueça que quando cai... Você sabe disso, você foi lá, visitou, inclusive, em loco, o leste europeu. Você e Numa, né, se eu não me engano. Meninos, vocês foram lá, quer dizer, houve nitidamente uma aproximação da Alemanha em relação ao leste europeu. Tá certo? A competitividade da Alemanha é fruto disso, né, Bicalho? Exatamente. Na verdade, até foi a fronteira de expansão, vamos dizer assim, econômica da Alemanha, depois que caiu a cortina de ferro. Inclusive, voltando lá atrás, uma preocupação que havia, em particular do ponto de vista da França, é que a Alemanha se desinteressasse, a Alemanha unificada, reunificada, quando cai o Muro de Berlim, cai a cortina de ferro, que ela se desinteressasse pelo projeto europeu e se voltasse inteiramente para o leste. Então, a França incentivou muito a criação da moeda única, né, porque a moeda única era uma maneira de soldar, né, o compromisso alemão com o projeto europeu. Tá? Não, o meu único problema é isso. Senão a Alemanha fica pagando assim de otária, né? Porque a Alemanha é otária pra caramba. Tá? Construiu o Nord Stream 1, o Nord Stream 2. Os céus. É isso que o Prado fala. Os céus eram os russos. Bicalho, uma coisa tem que qualificar é que, bom, havia um risco. E esse risco era real e está se mostrando agora. Né? Havia um risco nessa aposta. Tem um pequeno detalhe, quando, como na Alemanha, você tem dezenas de milhares de soldados americanos que estão no seu território, ou seja, que você na prática, e os alemães podem ter não gostar disso, que você é um protetorado americano, é uma aposta mais do que arriscada, é meio burrice. Agora, mas aí você me desculpe, mas aí a aposta... Minha provocação. Assim, mas aí eu vou no Luma, vou na provocação do Luma. A aposta não foi a aposta errada nos russos. A aposta foi nos americanos. É isso. Quando os americanos chegaram lá e falaram, acabou a brincadeira, os alemães... um cínico diria, Numa, que não é a Alemanha que é um protetorado dos Estados Unidos, é a Europa toda. Agora, os franceses não vão engolir essa. Eduardo, quem tem dúvida sobre isso? Óbvio que
a Europa toda em um protetor. Aí tem graus de graus, mas acaba sendo isso. Gente, vamos lá, deixa o Costa Pinto aqui, que agora a coisa esquentou, né, Prado? Prado que gosta da coisa esquenta. Vamos lá, vamos para o jogo. O detalhe é o seguinte, a coisa esquentou sem a participação do Prado. Uma frase. Depois eu passo... Hoje não teve Guerra Fria, né? Eu estou gostando do debate aí, hoje está animado. Mas teve uma jornalista ocidental que perguntou para uma autoridade indiana, eu não sei se foi o primeiro-ministro, não sei se foi, eu não sei quem foi, mas eu estava vendo, eu gosto de ver um site indiano, que é o Yon, que é muito interessante, e nesse site tinha uma entrevista dessa autoridade, onde um jornalista estrangeira, europeia, disse o seguinte: os senhores estão sendo acusados de estarem ajudando a Rússia nessa situação, aumentando a compra do gás do petróleo russo. Não, eu não estou aumentando a compra do petróleo russo. Os funcionários públicos da Rússia são orientados a comprar o petróleo e o gás mais barato. Ocorre que o petróleo e o gás mais barato hoje é o da Rússia, por isso eu compro. Então, o meu papel é defender os interesses da Índia. Então, eu acho que a Alemanha estava absolutamente correta. Na verdade, a Europa deveria resistir esse avanço da NATO, que só ocorreu por apoio europeu. Eu acho que a desculpa do protetorado não se aplica, que basta um país dizer que não quer, não aceita a ampliação para impedir a ampliação da NATO. Eu acho o argumento de que a Europa é um protetorado americano não me convence. Se é um protetorado, é um protetorado voluntário. Eles se colocam nessa situação. A presença de tropas americanas na Alemanha é inócuo do ponto de vista da Alemanha. Ele não tem como fazer nenhum tipo de ação lá. Então, isso é uma escolha da União Europeia. Sim, é uma escolha. Agora, Luiz Carlos, eles se sentem seguros. Certo ou errado, eles se sentem seguros e ameaçados pela Rússia, e na hora do vamos ver... Né, claro que eles se sentem protegidos pelos Estados Unidos. Como o irmão mais velho. Né? Eles se sentem protegidos. Por isso eu disse que não é uma imposição. Se é um protetorado, é voluntário, não é uma imposição. Nenhum país europeu ele fica olhando aquelas árvores e diz o seguinte: não, se eu não me comportar bem, vai haver uma invasão. Isso está fora de cogitação, não tem como. Então, trata-se... Só essa coisa de depender, só um pequeno exemplo aqui. Por exemplo, semana passada, a grande preocupação que você tinha era que você com uma greve que você teria na Noruega, e isso afetaria o fornecimento de gás, né, da Noruega para a Europa no meio desse contexto todo. Aí, pressão lá dos sindicatos noruegueses, o pau comendo lá. Aí você fica perguntando assim, aí o que você ia falar assim? Tá vendo o que dá a depender desses noruegueses? Essa coisa também. Aí no final não teve a greve, aí respirou, né? Mas se tem a greve, isso que dá você depender da Noruega, você depende de sindicato, isso que dá a depender de norueguês, entendeu? Quer dizer, gente, e por que então que você compra gás da Noruega? Não é isso? Ah, cara, desculpe. Mas Bicalho, pensar também essa questão da globalização. A questão é a diversificação das fontes. Isso, Numa... A questão da globalização. Fazendo CREA, diversificação, rapaz. Toda aquela da globalização, Bicalho. Quando veio a pandemia, tá, e o pessoal se deu conta ali que para fazer instrumentos médicos, enfim, era altamente dependente da China, né, e de alguns outros países, tá, que a capacidade, que aí era uma questão de segurança também. Né? Na verdade, acho que a pandemia e agora o conflito russo-ucraniano está apontando para o seguinte, né? Quer dizer, essa aposta na globalização, e não tem problema, você sempre pode importar, que está tranquilo, você não ter produção local. Tá? É claro que não dá para ser uma produção local em tudo, tá? Mas essa dependência de importados, que não tem problema, o mundo é global, a economia está globalizada, as cadeias globais, tá? Acho que uma lição que se retirou, e também acho que a gente já falou sobre isso em algum outro programa, tá? Possivelmente eu mesmo, tá? É uma lição que se tira da pandemia e desse conflito, é que, olha, tem que ter planejamento,
tem que ter estratégia e tem que internalizar ou reinternalizar parte dessas cadeias. Fala, Eduardo. Vai lá, Dudu. Eu tentar falar agora, que Dudu, vocês não você deixaram eu ficou falar, não, hein? quieto, hein, Dudu? Vocês não Meu deixaram eu falar, não. Eu Deus! estou quase meia hora Duduzinho aqui ficou tentando quieto falar. durante quase meia hora de programa, rapaz. Mas Faltou personalidade. Dado isso tudo, eu quero. Ainda tem que ouvir essa do baixo, essa hora da noite. Ninguém merece, mas vamos lá. Ainda com camisa do Fluminense. O ponto que eu quero voltar de novo para o ponto que o Numa trouxe lá atrás, depois que vocês falaram isso tudo. Estava prestando atenção em tudo que vocês estavam falando, tá? Eu acho, Numa, que a questão energética ela vai ter um peso. E por que isso? Ela vai além de um curto espaço de tempo. E por quê? Porque essa reconfiguração de, por exemplo, colocar a regasificação, isso necessariamente você faz rápido. Então, você não tem um problema de escassez, mas você vai ter um problema de preço. Então, isso vai aumentar o custo de produção da Europa inteira, no momento que você está tentando trazer de volta a indústria para gerar emprego. Então, os chineses vão ganhar competitividade comparativa, porque você vai ter... Eles estão com energia mais barata comprando da Rússia, com desconto, né? Ao mesmo tempo, os custos energéticos vão subir e vão afetar os custos de produção da Europa, né? Então, claro que a inflação é um fenômeno, depois você para, mas você vai ficar com um nível mais alto de custo de produção e, em certa medida, você vai perder competitividade. Então, é por isso que não é, assim, tem um retorno, como você falou, Baixa, para os espaços, mas tem essa complexidade de como você traz de volta o processo industrial com custo maior. Porque a competitividade chinesa, inclusive, vai aumentar a capacidade chinesa de colocar ainda mais barato dentro. Você vai fechar completamente? E aí o custo, o preço subindo, você vai fazer o quê, então? Vai arrochar em cima do trabalho para compensar isso? Ou seja, tem umas encruzilhadas e, na verdade, os momentos não claros ainda do que vai seguir, porque o processo está muito imbricado. Mas era isso que eu queria comentar. Agora, eu queria falar sobre o que você falou, Dudu. Só um comentário em cima do que você falou também, Numa, vou ser bem breve dessa vez. Tá? Você chamou a atenção, Numa, que as reposições salariais não têm sido integrais, né? Quer dizer, agora, é verdade, isso é verdade, mas diante da debilidade dos sindicatos, pensando no hemisfério norte, nas últimas 3 décadas, tá, tem acontecido um recrudescimento do sindicalismo, tá? Um fortalecimento da atividade sindical que tem tido um certo protagonismo e feito greves em lugares onde a gente já não via mais falar desse tipo de movimentação. Então, nesse sentido, eu vejo um lado positivo, tá? Desse fortalecimento do sindicato, dessa redescoberta, né, da movimentação sindical, tentando repor perdas. Agora, o quão duradouro será isso? Tá? Aí é uma outra história, né? Se vai ser uma coisa simplesmente episódica, né, e à medida que as coisas forem voltando ao normal, tudo volta a ser como antes nas relações capital-trabalho, é algo não descartável, talvez até o cenário mais provável. Agora, você falou também dos coletes amarelos, e acho que uma coisa que você quis falar sobre isso é que a insatisfação vinha sendo canalizada por esses movimentos difusos, que, inclusive, tinham um lado perigoso, porque também tinha ali a facção, tinha o lado da extrema-direita que entrava no meio desse processo. Então, quer dizer, vendo esse tipo de representação tradicional, né, institucionalizada, que é o sindicato assumindo a dianteira, mesmo que não conseguindo reposições integrais, dessa luta, sendo quem está canalizando essa voz, me parece uma coisa interessante, ainda que possivelmente seja só um piscar de olhos. Vou fazer uma pergunta para o Numa. Você levantou, você tem toda a razão de que a Europa tem condições de responder à escassez de algum desses produtos, aumentando a infraestrutura em determinados setores, etc.
Mas eu acho também que o Dudu tem razão no seguinte. Aliás, eu tenho visto alguns jornalistas falando de que a Rússia não está sofrendo tanto agora, mas vai sofrer mais quando a Europa definitivamente encontrar alternativas que vai encontrar. Mas a questão não é essa. A questão é que as alternativas que a Europa está encontrando são alternativas mais caras. A Rússia, aparentemente, está fazendo infraestrutura para entregar os produtos para a China, para a Índia, para a Ásia. Isso não pode não pode significar um aumento muito grande da competitividade da Ásia vis-à-vis a Europa, ou seja, em vez de ser uma solução, vai ser uma armadilha. Eu acho que esse ponto que o Dudu levantou é muito interessante. Como é que você vê isso, Numa? Então, acho que tem vários aspectos. Bom, primeiro, tem que pensar. Essas mudanças que vão ocorrer na matriz energética, apesar que são investimentos também. Isso vai gerar emprego. Inclusive, as cadeias produtivas associadas ao setor energético na Europa são bastante internalizadas. Ou seja, você tem, assim, uma produção de bem de capital local, realizada localmente, você são empresas que têm um vínculo forte, assim, as fornecedoras desses equipamentos com os governos. A EDF, né? Interessante você comentar isso. Então, você tem que pensar que tudo isso vai ser demanda efetiva. Então, isso é um comentário igualzinho ao que o Brasil está fazendo. Tudo isso é demanda efetiva. Então, não acho, por exemplo, na França vai ter um programa da construção de 12 EPRs, né, que são aquela nova geração lá, de reatores nucleares, que são muito mais produtivos, tem um potencial produtivo muito maior do que a antiga geração. Então, isso é bom para a indústria europeia. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa reindustrialização na Europa, se falou um pouco, reindustrialização no sentido de trazer de volta, de reinternalizar no espaço europeu uma produção que foi relocalizada na Ásia. Se falou durante a pandemia, tem de fato, como colocou Eduardo Bastian, tem esforços que têm sido feitos em setores específicos, particularmente o setor complexo de saúde, até por uma questão de segurança nacional, de estratégia de segurança ligada a esse setor de saúde. Tá? Só que, no resto, a gente não tem visto muita coisa. Tem que pensar que também os setores, porque a gente está pensando, obviamente, muito na indústria, os setores industriais, onde você tem ainda a produção industrial na Europa, onde os países europeus são fortes, mas no caso da Alemanha é paradigmático disso, são setores onde a questão da competitividade em preço não é tão importante. A competitividade, será, da venda de um Airbus não é uma competitividade em termos de preço. Em sentido, bom, eu sou crítico, sei que a maior parte de vocês tem críticos do novo desenvolvimentismo, dessas histórias de taxa de câmbio, ótimo. Bom, a Alemanha, o que ela exporta, não é competitivo, não é porque você vai ter um pequeno aumento, porque bom, também o preço da energia, quando você produz material óptico de altíssima, de última geração na Alemanha, vai ser o quê? Vai ser 2 ou 3% máximo do preço final. Então, mesmo se você aumenta o custo energético de 40%, então o impacto quase nulo. Tá? As máquinas, a indústria de máquinas, equipamentos na Itália, de bem de capital na Itália, não é uma competitividade em preço que se coloca. Então, não tenho tanta certeza que o impacto vai ser terrível em termos de competitividade no caso europeu, porque o que sobra de indústria na Europa não é indústria, vamos dizer, de primeira e segunda geração, assim, pensando nas etapas industriais, né? Não é indústria intensiva em mão de obra, não é indústria onde o peso assim do custo energético vai ser tão elevado, né, na parte energética, não sei. E a gente pode debater sobre isso, mas eu teria mais uma visão menos, vamos dizer, catastrofista, né?
isso vem, né? Tipo, quando você teve a crise de 73, a crise de 73 que levou à relocalização das atividades industriais para a Ásia. É a questão trabalhista, né? É a questão do custo trabalhista e da ausência de regra, o fato que também lá você tem em geral também hoje um elemento importante, regulamentações ambientais muito mais, vamos dizer, laxistas, né, do que não. Então, sei lá, seria bom. Isso pode ser debatido, obviamente, teria que examinar assim mais detalhadamente para cada tipo de setor industrial, mas um sentimento, pelo menos geral, seria esse. Só um dado interessante, Numa, a importação da China de chips foi 380, em 2020, que eu tenho dados, foram 380 bilhões de dólares. É a maior importação isolada, maior do que energia da China, são chips. Quer dizer, na verdade, aí você tem razão nisso, aí onde o jogo vai entrar vai ser pesado, né? Esses produtos de altíssima tecnologia, esse tipo de coisa. Isso vai ser uma disputa importante adiante. Eu acho que, para tentar, esse tema é um tema bastante interessante, né? É um tema bastante interessante, tem muita coisa para discutir, né? Você vê que a Argentina dançou, né? Baixa assim no meio dessa. Bicalho, eu ia falar isso no meu destaque final. Para dizer que eu não falei de flores. Eu realmente me dei conta agora, acabei de me lembrar que o meu destaque era Argentina. Isso aqui tem um podcast que eu gosto de futebol, que é o pessoal da Trivela, né? E às vezes aí no final esqueceu algum centro, eu falo assim, Basta, você tem 2 minutos aí para falar sobre a Argentina. O pessoal sobra o assunto assim. E o Corinthians? Não, fala aí 2 minutos sobre o Corinthians para não falar que a gente não falou, né? Mas quer dizer que a discussão foi boa, né? Pelo menos a gente gostou aqui. E da Argentina, então, em 2 minutos? O problema inflacionário da Argentina precede essa crise, precede a pandemia, tá? É um fenômeno que já vem do final da primeira década dos 2000. E a Argentina tem uma característica que a distingue de outros países, em particular do Brasil, que é uma elevadíssima vulnerabilidade externa, tá? E que é muito complicada porque deixa, sim, os governos argentinos, aí, independentemente da orientação, tá? Com pouca margem de manobra. Tá? Mas é certo também que o Macri contribuiu para deixar a margem de manobra ainda menor. Valeu, garoto, lá matou no peito. 1 minuto e meio. Ouviu, Numa? Aprende, cara. Mas eu gostei simplesmente do seu precede, Eduardo Basta. Mas eu gostaria de falar um pouco mestre da concisão. Né? Seguindo a linha, vou tentar aqui seguir um pouco a linha do Basta. Eu acho, Numa, que o problema de energia na Europa precede a guerra. Tá certo? Antes da guerra, o mercado de energia já estava muito pressionado na Europa, já você estava criando problemas no mercado de eletricidade, no mercado único europeu de energia, a coisa já estava pegando antes, já estava pegando a combinação de transição energética, mercado de gás aquecido, você já estava tendo uma inflação de energia já em 2021, na retomada, na saída da pandemia, que era uma coisa muito forte. Então, é um problema estrutural. É mais ou menos essa sua linha aí, Basta, quer dizer, precede a guerra. A guerra só veio esquentar, e não é à toa também que, em função desse problema, que a Alemanha escorregou pelo gás russo, tá certo? E o Numa sabe, pela energia elétrica barata que a França manda, né, daquela energia elétrica daqueles reatores todos já amortizados, que manda para a Europa, e que eu não sei se os franceses pretendem continuar mandando, tá certo? E aí, só para uma questão... Ainda mais para a Alemanha. Ainda mais para a Alemanha. Aí uma coisa que você lembrou bem foi isso, foi a aposta alemã e a aposta francesa. Na década de 70, os franceses apostaram na crise do petróleo, na crise de energia, no nuclear. E mantiveram essa aposta, mesmo com as reformas liberais, e o que rolou, né, desde os anos 70, os franceses não saíram dessa linha. E qual é a proposta agora? Você tem toda a razão. É 50 bilhões de euros para renovar o parque nuclear e mais 50 bilhões para novos reatores. São 100 bilhões que a EDF quer botar no jogo.
100 bilhões de euros. E você não faz isso com ações na Bolsa. Então, fechar o capital, acabou a brincadeira. Nós vamos resolver esse negócio. A Alemanha não. A Alemanha decretou no governo que você tinha, né, Bastian, verdes e socialistas, decretou a moratória, depois a Merkel suspendeu a moratória, aí depois voltou para a moratória com Fukushima. Cara, o que você queria? Entendeu, Dudu? Tem que ter o gás russo, senão não tem esse jogo, não tem essa brincadeira. Agora, é claro que a Europa tem um problema que é um problema estrutural na área de energia. Complicado. Eu acho que essa que é a questão que é importante. Quer dizer, o gás russo era uma maneira de fazer, os alemães nitidamente, exatamente, era de sair dessa situação e fazer uma transição com o gás russo e com a energia elétrica francesa, entendeu? Então, era uma jogada ali que os alemães tentaram. Esperta, Baixa, não deu certo, mas que desse certo, era bastante esperta. Agora, eu só acho o seguinte, a Europa reclama, como é que a Europa foi depender tanto dos russos, né? Mas é que eu falei para o meu sobrinho, cara, você depende tanto dos chineses, olha o seu celular, seu sapato, sua calça, sua camisa, você nunca pensou o quanto que você também depende dos chineses? Quer dizer, aí só para retomar, no final, e já convidando vocês para as considerações finais, que um âncora não é para ficar falando, senão com 5 esse negócio vai ser 5 horas de negócio, é a golinha, né? Que nem no futebol de salão. Goleiro tem que ir para a linha. Então, Baixa, é a questão que você falou, aposta na globalização. A aposta foi essa. Apostou-se na financiarização, apostou-se na globalização, né, Dudu? Nas cadeias produtivas, global sourcing, pau. E porque isso, né, Dudu? Dava muita grana, gente. Dava muita grana. O que se pedalou no mercado financeiro, o que se pedalou nesse capitalismo nos últimos... Né, Numa? Pô, peraí, cara. A galera pedalou muito. Ganhou-se muito dinheiro com esse negócio. E deu muito filme do Ken Loach, por outro lado. Mas gastou-se muito. Peraí, poxa. Mas aí chegou uma hora que não deu mais. Não deu mais. E a conta vai ser paga por quem? Vai ser paga pelos trabalhadores, vai ser paga pelos países mais fracos, vai ser paga justamente para aqueles mais vulneráveis dentro da sociedade, que é o que está pintando, né? Pela enésima vez. A saída da pandemia, a saída da crise de 2008, a saída da guerra é o quê? É ferrar quem está embaixo. Prado, suas considerações finais. Bem, como deu para ver da nossa conversa, nós vivemos num momento de grande incerteza. Então, é muito difícil, nessa circunstância, nós, economistas, muitas vezes fazemos cenários, mas é muito difícil fazer cenários em momento de quebra de séries, de quebra de tendências. Então, a minha percepção é que nós estamos vivendo um daqueles momentos de bifurcação onde muitas coisas distintas podem ocorrer, desde, de alguma maneira, a Europa reencontrando o seu caminho, ou voltando a crescer de maneira mais vigorosa, ou até encontrando imensas dificuldades de fazê-lo. A Rússia, nessa aliança com a China, reencontrando o seu potencial de crescimento na base industrial, fazendo substituição de importações, ou, como alguns analistas europeus falam, sofrendo os efeitos de longo prazo, de médio e longo prazo, das sanções europeias. Os Estados Unidos podem se reforçar numa aliança da NATO, onde o papel americano é muito forte, com as consequências disso, ou pode sofrer se o dinamismo chinês de outros países da região efetivamente consolidar e botarem, que será uma coisa lenta, de qualquer maneira, em disputa o papel de reserva internacional do dólar. Então, nessa circunstância, muitas coisas distintas são possíveis. Então, o que nos resta agora é acompanhar um pouco essa tendência. Nós que estamos aqui desse hemisfério sul, estamos olhando toda essa situação,
temos que ver com certa cautela o que vai. O que me preocupa, e aí eu vou terminar, Bicalho, chamando a atenção com o Brasil, no meio dessa confusão toda, eu acho que poucas vezes na história do Brasil, do século XX para cá, nós tivemos tão à margem do potencial ou da inserção das tendências mundiais onde nós poderíamos ir. Quer dizer, no momento que você está fechando empresas dando a preço de banana delas sem estratégia nenhuma, nós estamos com ausência de política industrial, nós estamos sem uma clareza quanto à nossa inserção internacional, no momento que, se nós não fizermos isso, independente de onde vá as tendências do mercado internacional, ficaríamos fora do jogo. Alô, Prado. Obrigado. Dudu. Vou ser bem breve mesmo. O que eu posso dizer, pela nossa conversa, pelo menos a minha percepção aqui, é que, na verdade, continuamos numa profunda, como o Prado alertou, uma profunda mudança estrutural, tá? Uma mudança estrutural que significa uma reconfiguração de relações de poder, de relações econômicas, de relações e da lógica de capital e trabalho, de um capitalismo em transe ou num capitalismo em transformação, um capitalismo em travessia, e não tem a mínima ideia para onde vai. Tá? Então, acho que esse é um pouco da situação e que a gente tem observado nesse momento, e é evidente que isso cria enorme dificuldade e incertezas para olhar cenários e possibilidades para frente. Tá? O que eu acho é que não há ainda nenhum sinal de que há possibilidade de estabilização num período curto de tempo. Aquela minha fala que eu coloquei aqui das encruzilhadas e das dificuldades tem a ver com essa dificuldade de como estabilizar o sistema. Acho que ainda teremos enorme instabilidade. A única coisa que eu posso dizer, é porque a gente está nos assistindo agora, é que hoje não teve eu e uma treta, não teve treta eu e o Prado. Então, vocês devem ter ficado tristes porque a gente não rolou a tretinha. A gente faz isso na próxima semana, tá, pessoal? Um abraço. Agora só paz e amor. O que mostra que esse mundo está realmente cheio de incertezas. Está imprevisível. Que todo encontro é possível, né? Que toda tolerância, deixa feito com tolerância, etc. Eu acho que a gente vai ter que organizar isso, né? Na próxima vez a gente vai brigar para... Assim que ele discutir sobre frações de classe lá na Europa, a gente discute, a gente conversa. O Prado, só para me zoar, porque eu não falei de fração de classe, ele lembra querendo treta. Meu Deus. Último segundo da prorrogação, olha. Isso está parecendo uma mesa. Aí você vê, pessoal, quem é o perturbado aqui, ó. Quem é o perturbado aqui, ó. Quem é o perturbado. Meninos, comportem-se. Não, comportem. Baixazinho, você é o mais novo, se comporta. Numa, fala aí se esse negócio não acaba hoje. Vamos lá. Você fica por último, Baixa. Dá a palavra final. Pá. Tá, então vou ser breve. É piada. 1h, piada numa, sacanagem. Algum clássico tem que acontecer hoje. Olha, se Numa for breve, como ele costuma ser breve, vai ter que ter parte 1 e parte 2, Bicalho. Não, eu concordo totalmente com a fala do Carlos e do Dudu, do Eduardo Costa Pinto. De fato, a gente entrou, e, na verdade, com consequências de elementos estruturais que foram colocados, que foram se colocando e se solidificando nessas últimas 4 décadas, né? A gente entrou, talvez, num momento onde justamente essas tensões, esses conflitos que foram, de uma forma ou outra, evitados, em parte, ao criar contrafogos, ao criar, assim, tentativas assim de, vamos dizer, de desviar, né, desses elementos estruturais. Estou pensando, obviamente, na questão distributiva, né, como foi colocado pelos camaradas. Essa é uma questão essencial, como colocou o Dudu, por exemplo, na questão energética, e foi reforçado pelo Bicalho. Quem vai ser mais atingido, ao meu ver, são os trabalhadores mais pobres, mais
que representam os estratos mais baixos, né, da escala salarial. E isso vai continuar alimentando, obviamente, tensões crescentes no espaço político. Um espaço político que também tem se reorganizado em vários países, né? O francês, por exemplo, os grandes partidos tradicionais quase que desapareceram, em termos de peso nas últimas eleições. Esse fenômeno ligado a outras circunstâncias já tinha acontecido no caso italiano, aí as reconfigurações também não criaram de novo um espaço organizado e, portanto, assim, a interligação entre os problemas sociais, problemas econômicos, tudo isso vai se misturando de fato para criar uma situação de instabilidade cada vez mais forte. E como um contexto geopolítico não tem se demonstrado, bem pelo contrário, muito apaziguado nos últimos tempos, aí realmente entramos numa era de grandes perturbações, né, que podem levar a grandes mudanças. Isso é difícil saber o que vai acontecer. Fui breve. Bastianzinho, vai lá, Bastianzinho. Fecha o programa, Baixo. Agora você fala do Fred. Não vou falar. Não, de fato, né, um período daquilo que a gente diria de mais dúvidas do que certezas, né? Acho que é o Dudu que gosta de usar a expressão das placas tectônicas, né, se colidindo, né? Um período de... Me apropriei do Milton Santos, tá, pessoal? Para dar o crédito. Milton. Legal. Conterrâneo seu. Bom, então, quer dizer, reconfigurações no plano geopolítico, né? Tensões crescentes na relação capital-trabalho, né? E muita incerteza em relação para onde que isso vai caminhar. Agora, a última palavra que eu ia falar, já que ao final, né, acabamos nos concentrando muito na Europa, né, nessa discussão, ainda que tenhamos tangenciado outras regiões, a Europa ela tem uma crise, a crise europeia, na verdade, além de preceder, ela é mais profunda, né? Quer dizer, existe uma crise de identidade da Europa, do que é, afinal, o projeto europeu, tá? Uma crise que vai mostrando, em diferentes momentos do tempo, né, a sua... Enfim, é um projeto que vem mostrando a sua fragilidade, né? Facetas diferentes da sua fragilidade ao longo do tempo, né? Há 10 anos, a crise mostrava a fragilidade do projeto de unificação monetária, na crise grega, etc., e que é um projeto realmente torto, não? Isso não cabe aqui discutir agora. Projeto torto do ponto de vista macroeconômico, maneira como foi pensado e como são geridas as políticas macroeconômicas na Europa, que inclusive obstruem, né, maiores taxas de crescimento e menores taxas de desemprego no bloco. Tá? E agora, uma questão também, um problema da ausência de uma política de segurança, né, no bloco. Né? E, afinal de contas, qual é o posicionamento da Europa? Né? É interessante que a região volta a ser, geograficamente, um flanco importante da economia mundial, tá? Um teatro importante, tá? Mas em que a Europa tem um peso decrescente, né? Que a Europa perde protagonismo. Tá? Acho que seria um pouco isso, essa última ideia que eu queria levantar aqui. Tá bom, valeu, Baixo.
Obrigadão. Bom, parabéns pela vitória do Fluminense hoje. O Botafogo perdeu para o Santos. Perdeu, estava perdendo, estava 2-0 quando eu olhei. Então, Foi eu gostaria... 2-0. 2-0 mesmo. Eu queria agradecer aqui o Prado, ao Numa e ao Eduardo Costa Pinto, né? Baixa, por essa nossa conversa aqui de 1 hora, 1 hora e meia, né, que a gente teve. Esse é o programa de número 53, né? Nós começamos a fazer esse programa em março de 2020, né, Prado? Ali no iniciozinho, fruto de uma discussão que a gente estava tendo, que era justamente a gente gostaria de ter um espaço para discutir o que estava acontecendo nesse mundo contemporâneo, né? Nessa contemporaneidade, o que acontecia no mundo. A gente tinha uma enorme curiosidade sobre isso, mas, acima de tudo, uma enorme vontade de entender, né, Dudu, o que estava acontecendo. Nós somos pesquisadores, na verdade, estamos na universidade, e a gente tem uma curiosidade enorme sobre as coisas, né? Uma vontade de entender essas coisas, e, na medida em que a gente vai avançando, vai passando para as pessoas, né, um pouco dessas coisas que a gente está pensando, está indagando, está se questionando sobre esse mundão de Deus que está acontecendo agora. Então, eu acho que esse programa aqui, gente, é esse esforço, né, Dudu? É a gente tentando refletir sobre as coisas que estão acontecendo e refletir com vocês, com as pessoas que acompanham a gente, que assistem o programa, que assistem esse debate, etc. A gente não tem respostas fechadas, né, Numa? O Numa sempre fala, pelo amor de Deus, não pergunta isso, porque eu não vou saber responder isso. Cara, isso é pergunta que se faz. Mas, enfim, a gente não tem, mas a gente vai dividindo essas reflexões, essas indagações que a gente fazia mais entre a gente, né, no bar, no café, numa mesa, numa sala de aula conjunta, com um número maior de pessoas, né? Esse bate-papo já existia. Já. Né? Exatamente com esses personagens. Isso, né? Exatamente. E eu queria comentar, que é mais, pode parecer estranho, que, na verdade, a partir desse bate-papo, nós criamos uma disciplina na pós-graduação para discutir a economia contemporânea. Acho que isso é importante destacar. A gente começou, depois do Conversas, a gente criou a disciplina na pós-graduação. Aí com peso de leitura, com uma linguagem... Não, claro, Prado, claro. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é o seguinte, o que nós queremos fazer, até comunicar aí, que a nossa ideia é manter esse espaço assim, de conversa leve nos próximos programas. Quer dizer, nós, de alguma maneira, em vez de ter um tema tão fechado, trazer um pouco, como o Bicalho falou um pouco as reflexões, o que está acontecendo nas últimas semanas no mundo e seguir adiante em conjunto com vocês. Tentando, inclusive, encurtar, né, o prazo, né? A gente, às vezes, está fazendo um programa por mês, vamos tentar fazer um programa a cada 15 dias, né? Tentar encurtar um pouquinho, gente. Vocês não se esqueçam que todo mundo aqui dá aula, trabalha, faz coisas, né? E a gente não é brincadeira, a gente grava na madrugada, né? Agora, 00:40 da quinta-feira, no dia 21, né? E que é um espaço que a gente tem, mas que a gente se diverte muito fazendo, e a gente acha que faz uma coisa que é útil para as pessoas, né? Pelo menos que a gente vê pelos comentários que vocês deixam lá no canal, as pessoas, parece que isso é uma coisa importante para as pessoas sentem uma vontade muito grande de discutir, de ter informação, né? Tem uma carência muito grande no país sobre isso, e uma enorme curiosidade que não é só nossa, né, Prado? Parece que as pessoas também têm uma enorme curiosidade sobre isso, né? E esse programa só existe porque o Prado encheu o saco da gente para fazer. O Pradinho ficou no pé da gente, vamos fazer. Isso é o Prado lá, que com essa enorme curiosidade que ele tem também, e transmitiu isso para nós. Bom, gente, então, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanham, né, nesse 2 anos e meio, né, esse é o 3º ano de programa, e a gente se encontra daqui a 15 dias, né, vamos se esforçar para daqui a 15 dias, aí a gente fala mais sobre a Argentina, né, Baixo?
a gente fala mais sobre a Argentina. Enfim, um grande beijo a vocês todos, a vocês todas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu programa, né, de debate, de discussões sobre temas internacionais, que é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Um grande beijo para vocês, vida que segue, e se cuidem, gente. Um abraço.